esse momento, porque Deus tem feito muito na minha vida. Inclusive, o último milagre que Deus fez, a gente comprou uma casa financiada e ia passar aí longos 30 anos pagando aquela casa. E por isso, a gente se recuava tanto no nosso serviço, com medo de perder o emprego e depois para pagar a casa. Para quem ia ficar aquela dívida, né? Enfim, mas Deus foi tão bom que desses 30 anos, em 9 anos a gente quitou a casa. É assim que é assim que Deus faz com aqueles que é fiel, né? Então parece que tirou um peso das nossas costas, essa dívida. Amém, irmãos? É isso que Deus faz. Eu vou ler para os irmãos Malaquias 3:10. Esse versículo eu me identifico muito, muito, porque Jesus ele não deixa de cumprir isso aqui na nossa vida quando a gente é fiel com Ele. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Gente, que coisa linda. E Ele faz. No começo da minha caminhada, eu era de outro ministério, e ali, quando eu cheguei, eles tinham uma cartilha de escrever pedidos, e na capa dessa cartilha, desse livrinho, estava escrito ali, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para mim aquilo foi tão assim, uma curiosidade, que verdade que era aquela. Mas graças a Deus, alguém dizimava, alguém ofertava, porque todos os dias quando eu chegava, a porta estava aberta, a luz acesa, tinha água para eu beber, tinha o apoio ali de obreiros, de pastores, tinha tudo um recurso. O dízimo e as ofertas é um suporte na casa do Senhor. É um suporte. Então, assim, e ali eu pude passar pelo meu processo de libertação. Quando o pastor fala que a mãe dele, quando se manifestava e precisava de 3, 4 para segurar, eu me vejo, porque foi assim comigo. E graças a Deus aquela porta estava aberta, porque eu era possessa. Em mim havia legiões, né? Havia legião em mim, na minha vida espiritual. Foi uma luta, meu esposo ele nem ia na igreja comigo, porque não entendia, tinha vergonha. E era vergonhoso mesmo, mas graças a Deus aquelas portas estavam abertas. E realmente eu conheci a verdade, que a verdade é Cristo. Amém? E assim, quanto aos dízimos e às ofertas, é tão necessário, né? E assim, pessoas ficam dependendo às vezes de salário, que é um emprego, mas ela tem uma outra renda, ela tem uma ajuda e segura. Gente, não faz isso. Sabe, seja fiel com Deus, não fique esperando salários, é com a ajuda que você tem, é com o que você tem na carteira, sabe, quer fazer um propósito com Deus, faça, pega o que você tem na bolsa agora, vê o que você tem na bolsa, vê o que você tem na carteira, tem os envelopes do dízimo ali, tira 10% do que você tem na bolsa agora, na sua carteira, né? Faz um propósito com Deus, e essa promessa aqui Ele não vai deixar de cumprir na tua vida. Não nega na casa do Senhor Jesus, porque às vezes você já é da igreja, mas tem outras pessoas que não é, né? Então eles precisam chegar e encontrar aquelas portas abertas para poder se libertar, para poder ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém, irmãos? É essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Vamos orar, irmãos?